Olá, tudo bom? Meu nome é Gerson Machado de Avilés. Ao longo das minhas pesquisas e trabalhos que eu tenho feito, do qual sou autor, ao longo dos meus mais 22 livros, porque eu tenho finalizado alguns outros, eu gostaria de falar um pouco sobre as hipóteses em relação da linhagem de Seth. O material que nós temos relacionado a essa suposta linhagem é muito pouco, não temos quase nada, é um material, não obstante, bastante vago em relação aos conhecimentos supostamente do Seth. Naturalmente, o que nós sabemos é o que está na Bíblia em relação ao filho de Adão, concedido por Deus após a morte de Abel por Caim. E curioso que, naturalmente, que todos os demais descendentes parecem ser, de algum modo, relacionados a Seth. Mas, quando nós pesquisamos um pouco melhor, notamos que eles seguem aparentemente uma linha divergente à da de Israel, por exemplo. Isso parece demonstrar justamente que, até mesmo após o dilúvio, naturalmente, que teriam sobrevivido os herdeiros de Seth, seguiu a linha talvez provavelmente por algum tipo de conhecimento ou práticas comuns desta linhagem. Isso parece ter uma certa concordância com as pesquisas de Flávio José, feitas nos períodos logo posteriores de Jesus, o que parece concordar em relação a esse erudito que tinha conhecimentos, mesmo que não aprofundados o suficiente para poder se determinar com certeza ou qualquer tipo de prova. Flávio Josefo, esse personagem histórico, né, cujo nome original era José, ele aparentemente se mencionou os Seth como aqueles que guardavam segredos astronômicos relacionados à astronomia. Isso me parece fazer completo sentido em vista de que, mesmo com divergências, de que um outro personagem, um outro estudioso mais atual, ele tenha dito em relação a Josefo, de que provavelmente as referências que ele deu talvez seria ligado a algum tipo de rei do Egito, algum tipo de pilares, os pilares de Seth. A minha hipótese é a seguinte, completamente escorada de modo extra-bíblico, evidentemente. No entanto, não parece contrariar a Bíblia, mas parece fornecer até mesmo uma explicação, até mesmo para a origem dos conceitos astronômicos e astrológicos que nós temos no mundo. A hipótese é simples, de que os Seths foram designados por Deus para tomar o propósito em relação a nuances geradas pelo livre-arbítrio, a exemplo do que Caim fez com seu irmão. Então, ele aparentemente, de alguma forma, assim como a minha teoria do destino parece que liga-se tanto no passado ou ao futuro, isso poderia ter trazido privilégios de terem conhecimentos em relação a eventos futuros, que naturalmente, pela condição deles de tentarem registrar esses conhecimentos, já que eles não tinham na época provavelmente nenhum calendário oficial, seria na construção de um megalítico, de um monumento em que fizesse registros em relação à posição das estrelas, que é o fato para poder determinar justamente o tempo na época, onde surgiu os principais calendários, os calendários lunares e tantos outros exemplos, para poder justamente determinar os períodos em que esses eventos ocorreriam. Isso entra em total concordância até mesmo com explicações sobre como os supostos reis magos teriam descoberto onde Jesus estava e quando ele nasceria, quando e onde. Isso leva realmente a crer que eles tiveram conhecimento de eventos futuros que os levaram com certa precisão até mesmo o lugar no tempo certo em relação do nascimento de Cristo. E isso parece ter alguma certa comprovação, porque faz completo sentido não somente nessa exemplificação, mas como faz sentido até mesmo no conceito de que para nós construirmos um megalítico, naturalmente a pessoa tem que ter uma ideia das estrelas na posição na época e em relação ao lugar. Desse modo, cheguei a pensar até mesmo desenhar como seria esse megalítico, mas ficou completamente impossibilitado de me fazer essa tarefa, porque sequer nós temos a ideia, a compreensão de onde era exatamente o Éden. Nós sabemos que poderia ser na Jordânia, ou então nos lugares onde seria o Iraque hoje em dia, mas não existe consenso quanto à precisão em relação ao lugar em que o Éden existiu. Desse modo, nós não podemos determinar a posição deles em relação às estrelas, que não obstante teremos que ter a exata precisão do lugar e das estrelas vistas por esse lugar no período em que existiu o Éden. E a partir disso nós teremos que fazer naturalmente uma série de conhecimentos em relação ao próprio céu para poder determinar as posições posteriores nos tempos consequentes das estrelas e por aí vai, porque nós conhecemos o movimento de rotação e transladação,
mas o conhecimento deles naturalmente deveriam ir bastante, muito mais amplo em relação a esse conhecimento não somente de rotação e translação, mas até mesmo movimento que o próprio sistema solar faz em torno da galáxia, que tem um nome próprio que agora me foge. Então isso parece justamente exemplificar que deve ter sido uma construção, se realmente existiu, uma construção realmente grandiosa, muito maravilhosa realmente, no sentido de que haveriam composições que mostrariam não somente eventos futuros por algum tipo de pedra espelhada, mas até mesmo combinações desses eventos consequentes, o que naturalmente deveria ter chamado a atenção de outros povos, como dos cainitas, em relação a essa construção, o que naturalmente levaram eles a imitarem e desejarem tal obra. E é justamente daí que pode ter surgido a astrologia, como é conhecida hoje. Porque por eles associarem esse tipo de observação, né, do solo em comparação do céu para poder se determinar datas específicas, eles devem ter acreditado, por não conhecer ele talvez tão profundamente, que é ao contrário, as estrelas que determinam os eventos na Terra, o que naturalmente se comprova como uma inverdade. Mas isso justificaria não somente o surgimento de outras logias, como a astrologia, como até mesmo de outros megalíticos similares, como Stonehenge e por aí vai. Então esse conhecimento naturalmente pode ter sido passado por gerações como uma tradição, uma prática comum deles, por talvez ser atrelado a alguma coisa relacionada propriamente ao futuro. E é aí que justamente entra a chave da minha criação, porque eu acredito que os Seth, por serem constantes no tempo, invariáveis, independente das nuances que acredito que existem, mediante a minha teoria do tempo ressonante ondular, isso aparentemente parece se encaixar perfeitamente no sentido de que essas teorias, eles teriam esse conhecimento do futuro, assim como do próprio nascimento de Jesus Cristo, e que eles, por isso, seguiram uma linha própria, mesmo após os períodos do dilúvio. Como exemplo do citado pelo profeta Balaão, em relação à maldição que eles rogaram contra os Seth, por esse conhecimento, talvez, nunca se sabe ao exato. É um trecho da Bíblia que naturalmente não fica muito claro em relação a esse tipo de conhecimento, né? Ele apenas demonstra algum tipo de ódio aparentemente infundado em relação ao Seth, à linhagem dos Seth. E por isso eles o amaldiçoam com suas próprias palavras em relação a eles. Isso parece demonstrar que havia algo de importante neles para poder atiçar a cobiça dos maus. E isso se explicaria perfeitamente justamente no contexto dos Seths. Essa ideia ela parece coexistir perfeitamente, inclusive com a teoria do tempo ressonante ondular, porque ela demonstra que possam existir variações. E os Seths, como constantes, eles seguem aquela linha como eles sendo um tipo de seta do tempo. Rompendo o tempo a um objetivo, naturalmente por o futuro estar de alguma forma ligado ao passado. Deste modo, explicaria justamente como eles adquiriram esses conhecimentos no futuro, de modo que tudo se encaixa novamente.